portanto, nesta noite, vamos passar à 12ª letra, que é a letra Lamed, e vemos essa letra no Salmo 119, versículo 89 a 96. E vou ler toda esta porção que diz assim: Ó Senhor, a tua palavra é eterna, ela está firmada no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, pois todas as coisas te obedecem. Se a tua lei não for o meu deleite, há muito que teria perecido na minha angústia. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens preservado a vida. Sou teu, salva-me. Buscai os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas atentarei para os teus estatutos. A toda perfeição vejo limite. Uma coisa interessante, a toda a perfeição vejo limite, mas os teus mandamentos são ilimitados. É uma porção da palavra de Deus, e este último versículo um pouco curioso, e nós vamos atentar para isso esta noite. E logo à partida quero vos mostrar como é que se escreve a letra Lamed, e vou-vos mostrar. Então nós temos aí a figura do que é um homem no formato de um cajado. A palavra Lamed está a simbolizar o cajado de um pastor. E neste símbolo, que é o cajado de um pastor, o salmista fala sobre a eternidade da palavra de Deus. A palavra que sai da boca de Deus não é uma palavra que vai voltar vazia, é uma palavra que vai trazer o seu efeito. Quero-vos mostrar, portanto, notem bem que conseguem ver onde eu estou a apontar. Nós temos aqui da boca do pastor e da ação da mão do pastor. Agora vou partilhar outra imagem. Estão a ver? Sim. Ok. Estão a ver, portanto, o Lamed, que faz parte da primeira letra Aleph que eu ensinei, que é o cajado e a vara, que juntos formam o jugo da letra Aleph. E, neste caso, o cajado do pastor deve estar ligado entre a mente e a boca. Acreditavam eles, nos tempos antigos, que pela boca o trabalho da serpente tinha começado e pela boca tinha chegado à mente. Estão a ver o processo aqui, e isto sendo não só o cajado, mas pela boca e pela mente o trabalho da serpente sendo feito. E, portanto, o que nós vamos aprender nesta noite acerca do cajado do pastor é como é que Deus trabalha na nossa vida para mudar esta condição do que entra pela boca e sai pela boca, não só o fruto proibido, mas o fruto dos lábios,
que vem do pensamento e o fruto dos lábios. Esta natureza que não foi a natureza que Deus nos deu, mas é a natureza que entrou na humanidade por causa do engano que entrou no mundo. Já voltaram todos? Parou a imagem, não parou? Sim. Pronto, então já voltamos então. Nesta noite eu quero falar sobre essa natureza que está ligada à nossa boca, que é o lugar mais difícil para Deus vir trabalhar, é na parte da nossa natureza, no tocante às nossas palavras e ao nosso pensar. É aí que o cajado do pastor tem que vir fazer o trabalho mais profundo que acontece na nossa vida. Quando nós vamos ver no hebraico a palavra ensina, o ensinar, o verbo ensinar, no hebraico há mais do que uma palavra para ensinar. A palavra yara yara quer dizer ensina-me pelo teu poder, muda a minha mente e faz-me entrar no teu jugo e permanecer no teu aprisco. Vou dizer isto outra vez. Yara yara é ensina-me em português, ok? O que é que isso quer dizer no hebraico, yara yara? É ensina-me pelo teu poder, pelo o yod, pelo teu braço forte, ensina-me. Não é fácil Deus nos ensinar certas coisas, porque o nosso entendimento está formatado, está formado de uma maneira, e a ideia que Deus nos traz é uma ideia que está fora do normal, está fora daquilo que todos fazem, está fora do percurso deste mundo. Então, para nós mudarmos a nossa maneira de ver uma coisa e a entender, não é uma coisa fácil, só Deus pode fazer este trabalho. E o salmista diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe o meu coração para temer o teu nome. Isto é Salmo 86:10, é um dos exemplos da palavra yara yara. Portanto, neste ensinar, Deus está a mudar a nossa mente para nos fazer entrar no seu jugo e ficar dentro do seu aprisco. Há um mudar de pensar neste ensinar. Mas na palavra lamad é diferente. Lamad é ensina-me pela transformação da minha natureza, pela transformação do meu querer e do meu saber. Não é uma questão só de Deus renovar a forma de como eu penso, é de mudar radicalmente a minha natureza quanto a alguma coisa. Por exemplo, se a minha natureza, por exemplo, é ser teimosa, então Deus vai trabalhar nessa minha natureza para me tornar moldável, ensinável. Vai ser esse o êxito que Deus vai querer empregar na minha vida se eu deixar o cajado dele, o cajado do pastor, estará presente na minha vida justamente para alcançar isso, para mudar a minha natureza. Uma transformação, não é apenas remodelação, é transformação. Antes, uma coisa era a água, agora está de tem um outro estado, agora foi transformado em vinho. Há uma transformação. E não é fácil para nós deixarmos Deus fazer em nós
determinadas transformações. Por exemplo, uma pessoa que dá-se à ansiedade. Agora, Deus vai começar a trabalhar, o cajado de Deus vai estar presente na vida daquela ovelha para a retirar da ansiedade, e não é um processo fácil para a pessoa que tem ansiedade na sua vida, porque a ansiedade é a forma natural dessa pessoa ser, o seu comportamento, a sua maneira de entender tudo é através de se apressar e de ficar ansiosa e ter aquela energia até que vem da adrenalina, e sem a adrenalina não sabem trabalhar. Isto é um exemplo, não é? Todos nós temos coisas na nossa vida que precisam de ser transformadas. Eu não estou a falar dos 10 mandamentos, é ladrão e agora tem que deixar de ser ladrão. Eu estou a falar daquelas coisas que precisam de ser transformadas na nossa alma. E um bom pastor não vai deixar a sua ovelha com esses defeitos e essas coisas que são de perigo para a própria ovelha dentro da sua alma, porque conforme diz lá no Salmo 23, ele nos encaminha a águas tranquilas, ele refrigera a nossa alma por amor do seu nome, ele nos faz sentar à sua mesa e ele prepara-nos uma mesa na presença dos nossos inimigos. O propósito do pastor é acabar, terminar com determinadas coisas na nossa vida. Ele não nos vai deixar como ele nos achou. Ele nos traz para o aprisco, mas no aprisco ele vai nos transformar à sua imagem e semelhança. Não vai ser como nós éramos, mas sim passarmos a ser como ele é. E isso é um processo e um trabalho que continua a vida inteira. Por isso nós podemos ter 50, 60, 70, 80 ou mais anos, e o bom pastor ainda está empenhado na nossa transformação. Ele está empenhado em transformar tanto a nossa mente como a nossa boca, que é o lugar mais difícil para transformar uma pessoa. O lugar mais difícil é unir a mente e a boca ao coração de Deus. A disciplina que é necessária para nós chegarmos ao ponto de pensarmos como Cristo pensa, termos a mente de Cristo e falarmos as palavras que são as palavras que vêm de Cristo e não as palavras que são de acordo com o curso deste mundo. Nós aprendemos a falar o português e a falar aquilo que culturalmente se fala e a ter as expressões culturais e a falar como todos os outros falam, só que o percurso de como os outros todos falam nem sempre é um percurso de vida. E Deus quer que a nossa boca seja uma fonte de água viva, uma fonte de onde há vida a fluir. E, portanto, da nossa boca não pode estar, ora, numa hora, está a fluir com a água viva que flui de Deus, na hora a seguir, porque aconteceu uma coisa desastrosa, porque alguém nos arreliou, ou porque aquele problema antigo que nunca mais é transformado se manifestou outra vez, e eu fui atacada e estou debaixo de uma grande pressão. Babá, lá vai outra vez a língua e sai da boca aquilo que não tem vida, aquilo que está desconectado com o pensamento de Deus. Eu deixo de pensar como filha de Deus e começo a pensar como uma pessoa natural deste mundo. Estão a ver aonde é que o trabalho do cajado, do pastor, tem
o maior trabalho a fazer na nossa vida, entre a nossa mente e a nossa boca. No hebraico, a palavra coração é leb. Portanto, do coração sai tudo aquilo que tem a ver com os assuntos, aquilo que tem a ver com a vida, tudo acerca da vida, tanto o pensar como o falar. É do coração que sai a fonte da Bíblia, da vida, diz a palavra de Deus. E quando o meu coração está temeroso, ou está amedrontado, ou está debaixo de uma pressão ou de uma angústia, é natural que a minha boca vai começar a soltar aquilo que está dentro do meu coração. Quando Jesus diz rios, aquele que crê em mim, rios de água viva, correrão do seu ventre. Ele está falando do interior da pessoa, do coração da pessoa, aquele que crê, aquele que tem fé, rios de água viva vão correr desse coração. Ora, se esse coração não está numa posição de fé, não está numa posição de vida, mas está angustiado, está amargurado, está embaixo, naturalmente, aquilo que vai sair da boca e o que vai passar na mente é o que está ligado à condição desse coração. E o salmista não é ignorante desta condição, e quando ele diz, ó Senhor, a tua palavra é eterna, não é só a palavra de Deus que é eterna, ele está a mostrar-nos qual é o valor das palavras que nós proferimos. Cientificamente está comprovado que todo o som que é produzido na Terra continua a vibrar para além deste planeta e entra no universo e continua a propagar-se, a propagar-se, a propagar-se. Nada daquilo que nós falamos fica apagado. Por isso temos que ter imenso cuidado com aquilo que sai da nossa boca. E todos nós já dissemos muitas asneiras. E temos que pedir a Deus a sua misericórdia sobre essas palavras que têm o poder de eternidade nelas. Porque fomos criados à semelhança de Deus, a palavra de Deus, tudo que Deus fala é eterno e não volta para ele vazio. Então as nossas palavras continuam, o som delas continua a reverter, a vibrar, a continuar até a eternidade. E por isso é que diz na palavra de Deus que toda a palavra, nós vamos dar conta de todas as palavras que saem da nossa boca. Cada palavra é uma semente e nem todas as sementes que nós já lançamos da nossa boca são sementes que nós queremos receber essa colheita. E quando nós descobrimos, vejam lá, eu descubro, meu Deus tem misericórdia de mim, perdoa-me porque eu tenho falado e tenho proferido palavras que trazem uma sementeira de volta para mim que eu não quero. Perdoa-me e eu cancelo essas palavras em nome de Jesus. Maldições que às vezes até rogamos sobre outros, ou a maldição que outros rogaram sobre nós, as palavras deles também têm poder, mas nós as cancelamos em nome de Jesus. E o salmista diz no versículo 90, a tua fidelidade estende-se de geração em geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Tudo que Deus fez, ele firmou isto na sua palavra e através da sua
palavra. Nesta letra Lamed, que é uma, a letra em si é uma preposição de e para. Este conceito, para quem entende o que eu estou a dizer, o que é uma preposição, este conceito de e para, nós podemos ver este conceito em Colossenses, no capítulo 1, onde diz assim, a partir do versículo 15. Portanto, falando sobre a preeminência de Cristo em todas as coisas, diz assim, o qual, Cristo, é a imagem do Deus invisível. A palavra de Deus é invisível, mas ele veio como a palavra encarnada, morou entre os homens. Ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas, nele quem? Nele na palavra, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é a palavra, e pela palavra tudo foi criado para ele e por ele. Aqui está o princípio deste Lamed, de a proposição de, através dele e para ele, tudo foi criado. Ele é antes, diz versículo 17, ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, porque aprova Deus que nele habitasse toda a plenitude. Ora, vamos lá entender. Aprova Deus que nele habitasse toda a plenitude? E se nós estamos em Cristo, ora, logo podemos julgar que aquilo que em nós não está bem não pode ficar, porque nós estamos em Cristo e se nele tem que habitar toda a plenitude, então há coisas que em nós têm que mudar. Há coisas na nossa natureza que não podem ficar. Por exemplo, se a nossa natureza é uma natureza tímida, nunca tivemos muita coragem, nunca falámos muito, sempre fomos muito envergonhados e nunca não nos levantávamos com coragem, nem dizíamos nada. Essa natureza não pode ficar, porque não é como a natureza de Jesus. Portanto, não é só aquelas coisas que nós imaginamos, não é? Uma pessoa que tenha muita ira, aquela pessoa que também tem muita timidez. São os defeitos que cada pessoa tem, que não podem ficar, porque nele habita a plenitude de tudo e nós estamos nele, o que quer dizer que certas coisas têm que mudar em nós. E há também este porém, que se não for Deus a nos mostrar que há certas coisas que precisam de ser mudadas, nós estamos na nossa, pensamos, mas eu estou certo, eu estou bem. E Jó teve esta experiência, porque na dele, ele não podia ver porque é que ele estava a passar o que ele estava a passar. E nós não vamos estudar hoje o que é que ele estava a passar e o porquê, não é esse o nosso assunto. Mas Jó diz no capítulo 21, 22, acaso ensinará alguém ciência a Deus? É ele que julga os excelsos. Noutras palavras, nenhum de nós
pode ensinar a Deus, mas é difícil nós aprendermos certas coisas, porque para nós é preciso ter humildade para aprender aquilo que tem ou está relacionado à transformação da nossa natureza. Diz o salmista no capítulo 18, versículo 31, pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me cinge de força e torna perfeito o meu caminho. Faz os meus pés como os das corças e me coloca em segurança nos meus lugares altos. Adestra as minhas mãos para a peleja. No hebraico, esta palavra adestra é ele que me ensina, é ele que ensina as minhas mãos a fazer a peleja. De sorte que os meus braços vergam um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me sustém, e a tua clemência me engrandeces. Alargas o caminho diante de mim, e os meus pés não resvalam. É interessante que aqui o salmista fala sobre toda a força que ele precisa. Ele sabe que é uma força que vem do Senhor. Não é uma força interna, é uma força que vem dele. Ele sabe que aquilo em que eu sou insuficiente, é ele que me vai treinar. A semana passada nós falámos sobre a disciplina do pai, que não é castigo, que a disciplina do pai é o treinamento, a instrução que nós recebemos. E a semana passada eu nem cheguei de mencionar aqueles versículos onde a tradução é má e faltosa, não é? E que fala sobre o modo como Deus nos disciplina, sendo a palavra castigo. Deus nunca nos castiga, como eu disse a semana passada. A instrução de Deus não é castigo. A instrução de Deus é ensinar-nos, é moldar-nos, é instruir-nos, é transformar-nos. Deus não tem necessidade de buscar uma palmatória para nos dar duas palmadas para nós aprendermos como uma criança que não aprende nada. E como eu disse lá, até na tradução em Hebreus, que diz Deus açoita aquele que ama. É uma tradução que hoje em dia fica difícil de entender a natureza de Deus quando pensamos Deus vai me dar umas chicotadas. Alguém já recebeu chicotadas de Deus? Eu nunca. Deus repreende e às vezes fala de uma forma mais dura, mas nunca recebi chicotadas. Eu vejo que o apóstolo Paulo, o Pedro, eles foram açoitados, mas não foram açoitados por causa da falta de disciplina na sua vida, eles foram açoitados por causa de pregarem a palavra de Deus. Há que entender que nem tudo que a gente pensa, se uma pessoa está a passar por uma determinada coisa, Deus está a castigar. Deus não está a castigar. Nós temos que entender que Deus Pai, Ele ensina, Ele instrui, e quando a pessoa é teimosa e tem dificuldade em aprender, ele às vezes tem que ser mais firme. Mas isso não quer dizer que ele está a castigar.
Salmos 25, 4 a 9 diz assim: faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Faz-me saber, faz-me entender. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Cada palavra que eu estou a dizer, ensina-me, está a falar de yará, yará, o que quer dizer, vai mudar da forma como é que eu penso. Mais à frente neste versículo, eu vou usar a palavra lamed, o que o salmista usa, ou ele emprega a palavra lamed. Diz assim o salmista: pois tu és o Deus da minha salvação, por ti espero o dia todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua benignidade, porque elas são eternas. Não te lembres do pecado da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim pela tua bondade, ó Senhor. Portanto, o Senhor ensina-nos pela sua bondade, não pelo castigo, algo que eu já falei a semana passada. E depois diz o salmista: bom e reto é o Senhor, pelo que ensina, pelo que lamede o caminho aos pecadores, guia os mansos no que é reto e lhes ensina o seu caminho. É aos mansos que ele pode ensinar, lamed. É aos mansos que ele pode moldar, transformar, porque os outros são rebeldes. Os outros têm dificuldade em entender. Os outros podem aprender comportamento, podem receber informação, ser instruídos com informação, mas os mansos são aqueles que são transformados. Ora, se nós queremos ser transformados à sua imagem e semelhança e termos a glória, como diz lá o apóstolo Paulo, ele diz que somos transformados de glória em glória. Isso só vai acontecer porque nós deixamos que o cajado do pastor oriente a nossa vida, ligue a nossa mente, a nossa boca ao coração. Não podem estar desconectados. A mente não pode ter uma instrução da palavra, portanto, estou instruída quanto à palavra, o meu coração ainda não está muito convencido e a boca fala como quer. As três coisas têm que estar unidas. A mente, a boca e o coração têm que ser um. E é isto que Jesus diz: amai a Deus com todo o vosso entendimento, com todo o vosso querer, a vossa vontade, de todo o vosso coração, de toda a vossa mente e com toda a vossa força, seja a vossa alma. Quando o nosso coração está cheio deste amor e devoção e entrega a Deus, o cajado do pastor vai poder fazer na nossa vida o trabalho que ele busca fazer, transformar-nos de acordo com a sua glória, não só a sua imagem e semelhança, mas trazer a sua glória à nossa vida. Conforme, versículo 91, conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, pois todas as coisas te obedecem. Se a tua lei não for o meu deleite, há muito que teria perecido na minha angústia.
nos problemas, nas dificuldades que se apresentam na vida, é esta relação entre nós e o pastor da nossa alma. É isto que nos mantém vivos e seguros, é isto que nos fortalece e nós não perdemos o vigor, não perdemos a esperança no meio das situações, porque há esta relação entre nós e o pastor, o cajado dele está presente para nos aconchegar, para nos libertar do mal, para nos orientar naquilo que é preciso. Como o salmista diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Há um propósito para o cajado de Deus na nossa vida e não é para nos castigar, é para nos guardar, proteger, orientar. E essa vara não era para dar nas ovelhas, era para defender as ovelhas, era para dar nos lobos ou qualquer outro que viesse atacar as ovelhas, e não se via que o pastor usava o cajado para ajudar a ovelha, não ia bater na ovelha com a vara. Não era assim o comportamento do pastor com a ovelha. Mesmo se a ovelha tivesse rebeldia, era o cajado que o pastor usava. E a vara era usada para incentivar ou picar, eu não sei como é dizer a palavra em português, mas é para incentivar e fazer com que a ovelha andasse para a frente, desse-lhe um ligeiro toque para ela andar, para ela ser incentivada. A ovelha não tem a natureza da cabra, não é? Que é tão rebelde. Deus não nos chama cabras, Ele chama ovelhas. Porque Ele não espera que haja em nós a independência que uma cabra tem. Se a ovelha está num estado de teimosia, o pastor trata com ela de uma forma carinhosa. Pelo menos o bom pastor é assim, porque eu sei que há certos pastores que não são um bom exemplo do que é ser um pastor. E então a ovelha, no versículo 94, o salmista diz: sou teu, salva-me. Ele tem inteira confiança no seu pastor. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, sabem quem eu sou, ouvem a voz do pastor, respondem. O salmista diz: busquei os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem. Noutras palavras, há perigos e perigos grandes lá fora. Eles me querem destruir, mas eu atentarei para os teus estatutos. O que é que são os estatutos de Deus? É aquilo que Ele já afirmou. Ele firmou a terra, Ele formou e firmou tudo aquilo que é o seu querer para a minha vida. Não é negociável, está firmado. E o salmista entende isto. O meu futuro está seguro com o meu pastor. E então aqui no versículo 96, um versículo muito curioso, ele diz: toda a perfeição, ou a toda a perfeição vejo limite.
O que é que ele está a dizer aqui? A toda a perfeição vejo o limite, mas os teus mandamentos são ilimitados. Eu sugiro que o salmista, talvez como todos nós, procuramos agradar a Deus, em nosso próprio esforço queremos agradar, queremos fazer assim. E o que ele está a dizer é que não é o meu querer agradar a Deus que forma o tom de como Deus me trata. Ele é bom pastor, ele usa o cajado dele na minha vida, quer eu seja perfeito ou imperfeito. Portanto, quando eu sou imperfeito, não é que eu não ligo nenhum, mas em buscar a perfeição não vem pela minha mão, pelo meu esforço. O coração perfeito é aquele que está rendido, é aquele que é manso e humilde. Esse é o coração perfeito. Não é aquele que faz tudo certinho. É aquele que é manso e humilde de coração. Isso é perfeição perante Deus. Ora, as outras coisas que não ainda atingiram um estado de perfeição na minha vida, eu não vou deixar que essas coisas sejam um peso na minha alma, porque não sou eu que me faço, é o bom pastor que me faz, é o bom pastor que me vai remodelar, me vai transformar consoante a minha humildade e a minha rendição em ser moldado pela sua mão, e nós já vimos isso noutras letras que já estudamos, como nós nos temos que deixar ele nos transformar, ele nos moldar. A razão porque algumas pessoas buscam a perfeição é porque eles não estão descansados na escolha que Deus já fez neles. Eles pensam que é necessário serem perfeitos para agradarem a Deus. Deus já se agradou de nós, sendo nós ainda pecadores. Ele já se agradou. Ele se agradou de nós no dia que nós dissemos sim a Jesus. A partir daquele dia, ele nos vê com os olhos que ele olha para Jesus. Ele nos vê como a nova criação. Ele nos vê como filhos. Não há nada que nós podemos fazer agora para acrescentar à obra que Jesus já fez. Eu não posso acrescentar nada. Vou dar um exemplo muito parvo, mas é um exemplo a propósito. Quando eu era pequena e tinha que limpar a louça, ou lavá-la, não é? Tinha aqueles dias que eu lavava a louça com a mente em ir para a rua brincar e tinha coisas a fazer, então aquilo era despacha, despacha. E muitas vezes resultava em ter que lavar outra vez, porque é assim que a pessoa é treinada a aprender a lavar a louça como deve ser. Mas acontecia que haviam certas vezes que eu ia lavar a louça compenetrada àquilo que estava a fazer, e então pensava eu na minha mente que eu vou lavar isto de uma maneira que é para Jesus ficar todo contente comigo. Ora, eu não posso lavar a louça para fazer Jesus contente.
Eu sei que eu era miúda, tinha 8 anos de idade, mas como adultos, nós fazemos coisas desse jeito. Pensamos, se eu fizer assim, Jesus vai ficar contente comigo. E não há nada que nós podemos fazer que o possa agradar mais do que ele já está agradado, porque a base do agrado de Deus é o sangue de Jesus. É a nossa resposta da forma que nós respondemos a Deus. E, portanto, o nosso esforço não acrescenta ao agrado. Ele já tem prazer em nós. Agora basta nós reagirmos ao prazer que ele tem por nós e deixarmos ele transformar a nossa vida e fazer a nossa mente, a nossa boca e o nosso coração um instrumento na mão dele, uma coisa única, uma coisa que não seja dividida. Espero que esta lição vos tenha feito sentido e vos tenha abençoado.